Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena. Hoje vamos falar sobre regime de capitalização. Isso mesmo, não é matemática financeira, mas vocês vão começar a conectar até com isso. Vamos parar e pensar um pouquinho. A maioria dos países, do mundo aí, vive no regime de capital, né? A gente tem uma sociedade com foco no capitalismo. E se a gente for tentar entender um pouco aí as palavras, a origem, o que seria um capital? Você já parou para pensar? Qual que é o objetivo de um regime capitalista? Né? Não querendo fazer associação se é bom ou ruim, mas vamos olhar, se a gente já está nesse cenário, o que é o propósito? Qual que é o objetivo? O primeiro deles é gerar lucro. O segundo é poder gerar acúmulo de patrimônio. Então, se a gente for pensar, o capital ele vai gerar mais capital. E aí, para a gente trazer para a questão da educação financeira, para a questão dos nossos comportamentos. Se a gente for pensar que somos uma sociedade capitalista, em tese é praticamente meio que falso isso. Por quê? Nós não estamos gerando capital enquanto ser, enquanto pessoa. Pelo menos 64 milhões de pessoas estão gerando acúmulo de dívidas e não de patrimônio. Então, para que eu realmente esteja em linha com isso, eu deveria, como eu falei no vídeo anterior, trabalhar, poupar uma parte, ou seja, gastar menos do que eu ganho, reter essa parte, capitalizar para que o quê? Eu possa gerar renda e essa renda fazer com que me gere patrimônio. Então, esse é um propósito. E aí, ao fazer isso, essa geração de renda, eu começo a trazer a consciência de que eu posso me tornar independente, sair desse sistema e ficar independente dele. Ou seja, eu posso acumular e com esse acúmulo poder ter ações, escolhas de uma forma mais em linha com aquilo que eu acredito, aquilo que eu possa contribuir. Da onde eu tirei isso? Eu não estou inventando, não é uma teoria minha. Então, é de um livro que eu estou lendo, até compartilho, caso quem queira ler, que é uma coletânea sobre prosperidade. E tem uma parte que até eu vou ler aqui para que vocês reflitam. Então, quando eu estava lendo, sabe que a mente fez... É isso, é óbvio, só que a gente não vê, a gente não percebe. Então, preste atenção no que ele trouxe da mensagem. Por que até hoje se diz que nós vivemos num regime capitalista? É pura ficção, é pura propaganda. Isso não é real. Porque no capitalismo, o que se faz? Capitaliza-se. No capitalismo, o ideal das pessoas em termos econômicos é guardar dinheiro, capitalizar-se. Porque quando você ficou capitalizado, o próprio dinheiro rende mais dinheiro. Então, eu poupei, eu investi, eu vou gerar recursos. Então, capital gera capital. Não vai mais trabalhar para poder juntar. Você já ganha dinheiro por meio do dinheiro que você já capitalizou. E isso foi o que aconteceu lá nos séculos 18 e 19. E olha o que interessante que ele traz ainda de reflexão. Por que que se chegou nesse tremendo domínio financeiro americano em inglês no mundo? Eu também não tinha parado, né? Por que que o idioma maior aí no mundo, inglês, tal? Porque no início eles só guardaram, guardaram, guardaram. É o que está acontecendo com a Alemanha. Então, a gente precisa ver o que que eles entenderam disso. Se eu capitalizar hoje,
Amanhã eu sou independente. O que que ela está procurando? A independência dela. Então, quando a gente fala da independência financeira, é nesse viés. Eu não mais trabalhar pelo recurso financeiro, mas eu poder ter essa escolha de trabalhar com aquilo que me dá mais prazer, com aquilo que me traz uma demanda muito maior do meu ser do que aquilo que é automático, né? Que faz parte do nosso dia a dia, que é pagar contas. Então, quando a pessoa se descobre que ela pode se tornar independente, o que vem com isso? Um aumento aí na nossa autoestima, porque ela sabe que pode e ficará independente. Então, é muito mais fácil eu ver que se eu ganho, eu poupo, eu acumulo. Isso gera renda e eu reinvisto. Eu ganho mais, reinvisto mais. Porém, quando eu menos imaginar, eu estarei independente. Eu vou construindo isso. O que que acontece com a maioria das pessoas? Elas ganham, gastam. E além disso, elas ganham e gastam além do que elas ganham. É o que a gente chama de bolhas. É o que a gente teve aí de bolhas financeiras, que é o quê? Um negócio totalmente artificial. Por que bolha? Eu criei uma estrutura cheio de dívidas. Só que dívidas, não é que a dívida é ruim, é que dívidas que eu não tenho condições de arcar, eu não tenho condições de pagar. Porque eu estou mostrando um crescimento de forma patrimonial que não é real. Eu compro carro, eu compro casa, eu compro tudo o que eu preciso. Porém, por meio do endividamento. Só que eu não tenho reservas, eu não tenho capital. E ao fazer isso, eu vou gerando bolha. Aí pensa o mundo inteiro fazendo isso. Pensa 64 milhões de pessoas fazendo isso. E aí o que acontece? Estoura essa bolha. O que acontece? Eu me torno endividado, inadimplente, de uma forma que leva-se um tempo para sair dessa situação. Então, eu começo, compro por meio de um banco, não consigo pagar, pego empréstimo no outro, não consigo pagar, já estou devendo em 2, 3, cartão. Tem limite para que isso aconteça, então existe uma capacidade de endividamento, uma capacidade de limite de crédito, e aí chega uma hora que dá essa ruptura. Então, o que a gente precisa? É possível, sim, prosperar, é possível, sim, comprar de forma consciente, é possível e necessário poupar, guardar, reter, para que eu comece a trabalhar, para que eu comece a buscar esse meu propósito, esse meu ideal, os meus sonhos, os meus objetivos, qualquer nome que você queira dar, para que a gente saia dessa situação de só necessidade. E no final do dia, colocar culpa no dinheiro, que é só um meio que eu escolhi, que eu fiz a troca, que eu fiz o escambo. Então, o que você está trocando? O quanto você está trocando a sua hora, o seu tempo, no quê? Você está adquirindo coisas, usufruindo algo hoje que você ainda não tem a condição, porque ainda você vai precisar trabalhar alguns anos para isso. Percebe? Então, quanto mais eu começo a observar, quanto mais simples eu começo a trazer a minha realidade, mais fácil eu prosperar, mais fácil eu gerar recurso e mais fácil eu me tornar independente e fazer com que os meus objetivos, os meus sonhos aconteçam. Estamos aqui para realizar isso, só que a gente acaba se atropelando aí com essas possibilidades de crédito, com essas possibilidades de compra de forma não consciente. Tudo bem? Então, ao ler, eu fiz essas reflexões. Eu gostaria muito de poder compartilhar com vocês, então, por isso que eu gravei esse vídeo, para que a gente comece a ter essas visões, ampliação e, principalmente,
mudança de atitude para que a gente consiga efetivamente ampliar. E aí, por que eu estou compartilhando? Não adianta só eu ser próspera. Tem que ser todo, é o coletivo. O mundo precisa, estamos no mesmo local, né? Não existe o meu país ou a minha casa, a minha cidade. No final do dia, o que eu faço vai atingir você de uma forma ou de outra, o que você faz, as suas escolhas. E aí a gente tem que ver, quanto mais eu puder ter sim de dinheiro, vou agradecer, vou ser muito grata por isso, melhor eu vou ter condições até de compartilhar, de ajudar outras pessoas. Então, quando a gente fala de educação financeira, essa mudança de comportamento, essas escolhas conscientes, esse foco no sonho, para que a gente saiba, sim, melhor usar o nosso recurso ao nosso favor e ao favor de todos. Se cada um fizer a sua parte, se cada um começar a fazer essa construção, essa mudança do seu modelo mental, o nosso mundo aí tende a ser outro, a se transformar. Te vejo no próximo vídeo. Se você gostou, curta, deixe seus comentários, o que você aprendeu com esse vídeo e compartilhe para que mais pessoas possam aprender. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!